Prontos para entrarem no mundo mágico do Príncipezinho? Olá pessoal, tudo bem? Então, eu hoje decidi trazer-vos um vídeo dedicado só ao mundo do Príncipezinho, à minha experiência com a leitura deste livro, à minha experiência com esta história e também as várias obras que eu tenho referentes ao Príncipezinho. E por isso, bora lá conhecer um bocadinho mais deste mundo. A minha experiência com o Príncipezinho já começou há muito tempo. Eu lembro-me que recebi o meu primeiro livro do Príncipezinho num aniversário oferecido por uma amiga minha, já há muito tempo. E a minha primeira edição é esta, a mais conhecida. Esta ainda é da editora Caravela, acho que é assim a editora, exatamente, esta é da editora Caravela, que eu nem sei se ela existe mais, e ela é uma edição que está tipo terrivelmente má, do género, ela está cheia de umidade, porque eu na altura até agora não tinha muitos cuidados com o armazenamento dos livros, ela está descolada, ela está aqui um bocadinho rasgada e pior que tudo, ela está de vez em quando riscada, não é muito, mas está. Mas na altura, e apesar de eu na altura não ter conseguido entender de todo esta história, porque me foi oferecida, eu acho que ainda tinha para aí 10, 11 anos, e na altura não ter conseguido perceber muito bem esta história, anos mais tarde eu voltei a pegar no livro e voltei ou apaixonei-me por esta história maravilhosa, e é com certeza dos livros ainda que eu mantenho, dos primeiros livros que me foram oferecidos na minha estante, e mantenho com muito carinho, porque ele tem ilustrações do autor, feitas pelo próprio autor, em aguarela, e são as ilustrações originais, e portanto é assim uma relação de amor com esta edição. Para quem não sabe, esta história conta-nos a história de um aviador que era que desde pequeno sempre foi uma pessoa muito pouco compreendida pelos adultos. Inicialmente no livro nós até vemos que ele desenhou uma jiboia com um elefante lá dentro, e aquilo que as pessoas lhe diziam era que aquilo era um chapéu. Até o dia em que ele tem uma avaria num avião em pleno deserto do Saara, e quando está a tentar arranjar a avioneta para poder sair dali, encontra o Príncipezinho, e o Príncipezinho acaba por, a primeira coisa que ele lhe diz é que aquele desenho não é um chapéu, mas sim uma jiboia com um elefante lá dentro. E o aviador percebe que o Príncipezinho tem algo de diferente e algo de mágico. A partir daí, eles vão se começando a conhecer melhor, e o Príncipezinho acaba depois por lhe contar a história dele, e é a partir da história do Príncipezinho que nós vamos aprender todos os ensinamentos que ele nos tem para dar. Eu não vou revelar muito mais da história, porque eu acho que cada um vai ler a história e vai interpretá-la e vai tirar coisas para si que mais nenhuma pessoa vai conseguir fazer. Tal como os adultos olhavam para a jiboia e apenas viam que era um chapéu, outros vão olhar para a jiboia e ver que é uma jiboia com um elefante lá dentro. Por isso, todos nós, quando lemos um livro, vamos tirar conclusões, vamos tirar ensinamentos e vamos tirar coisas diferentes daquela história, porque o autor e a escrita vão chegar a cada um de nós de forma diferente. Nenhum livro agrada a todas as pessoas da mesma forma, e ninguém vai tirar o mesmo ensinamento do mesmo livro. Por isso, eu acho que todos nós devemos pelo menos uma vez na vida ler este livro, porque o Príncipezinho tem muitas coisas mágicas para nos ensinar, e todo este livro é cheio de magia, cheio de criatividade e acima de tudo cheio de muitas lições que nos vão fazer encarar o mundo de outra forma. Esta foi assim a minha primeira ingressão no mundo do Príncipezinho. É uma edição que eu ainda guardo até hoje com muito carinho, e vou guardar sempre, apesar dela estar assim em muito mau estado, mas é uma edição que eu vou querer guardar sempre, para sempre. É assim é uma edição que eu adoro. Recentemente eu adquiri também esta edição maravilhosa, que foi uma edição que saiu com o jornal Expresso. Foi uma edição que saiu com o Expresso e com a Visão. Eu não sei se vocês vão conseguir encontrá-la hoje em dia em algum lado, mas é realmente uma edição maravilhosa. E se calhar, se até perguntarem em alguma papelaria, que às vezes as papelarias acabam por guardar estes livros que não se vendem, algumas até serão capazes de ter. Esta é uma edição que reúne a história original do Príncipezinho, com anotações de José Luís Peixoto e ilustrações de Hugo Makarov. Eu vou estar a mostrar-vos também algumas das ilustrações, que eu acho que este livro vale muito a pena. Este livro contém então a história original, e eu reli este livro este ano, e portanto posso-vos dizer que tem o texto original, mas tem complementarmente anotações de José Luís Peixoto. Se há anotações que são relacionadas diretamente com o livro, há outras que nem tanto, que são relacionadas com o meio ambiente e aquilo que se passava no mundo à época em que o escritor escreveu este livro. E eu gostei muito desta parte das anotações, porque efetivamente eu não sabia muito sobre o background do autor,
deste autor, do Antoine de Saint-Exupéry. Não conhecia muito do background dele e daquilo que, onde é que ele estava a viver à data em que escreveu o livro, se ele era casado, se não era casado, se ele tinha algum amor, se ele não tinha, o que é que se estava a passar no mundo à volta desta escrita, aquilo que aconteceu, para quem é que ele dedicou este livro e o significado dessa dedicatória. Tudo isso é-nos explícito aqui neste livro. Se é um bocado complicado estar a ler e a ler as anotações ao mesmo tempo, pode ser. Eu fui fazendo assim, eu lia um capítulo e voltava atrás e lia as anotações referentes ao capítulo e a tudo aquilo que o José Luís Peixoto nos queria dizer, mas cada um depois vai aprender à sua maneira como é que irá ler este livro. Se primeiro irá ler o livro todo e depois as anotações, se vai lendo as anotações ao mesmo tempo que lê, porque há anotações que são efetivamente ligadas a cada parágrafo ou a cada capítulo, que são importantes de se ler, porque realmente também nos dão outro sentido e outro significado àquilo que estamos a ler. A forma como eu vos indico para ler, eu acho que a pessoa primeiro deve ler uma vez o livro, sem anotações nenhumas, para poder ter uma primeira experiência com a história e ver aquilo que ela lhe transmite à primeira vista, e depois sim partir para ler o livro com as anotações, para ter um complemento àquilo que a história já lhe tinha dado numa primeira leitura. É, acima de tudo, um livro que eu acho que é um livro de colecionador, é um livro maravilhoso, é um livro de capa dura, é um livro bonito, é um livro cheio de ilustrações maravilhosas e, portanto, eu acho que para quem é amante de livros, este é sem dúvida um livro a ter na coleção, porque é realmente um livro maravilhoso e eu recomendo muito. Por fim, a última coisa que eu tenho relacionada com o Príncipezinho é esta graphic novel que a Cata e a Jojo me deram. Elas ofereceram este livro no Natal e este livro é lindo, mesmo lindo. É uma graphic novel, este livro não é a história do Príncipezinho, é uma adaptação que a Joan Sfar fez da história do Príncipezinho. Tem a história mais ou menos linear à original, mas depois vai-se metendo outras coisas e outros caminhos e vai-nos mostrando complemento. É como se ela tivesse pegado na história original e tivesse complementado, como se fosse fazer um filme, estão a ver? E tivesse complementado com outras informações que, não estando na história, se pressupõem que elas estivessem na história. Portanto, é uma graphic novel super gira de se ler, tem ilustrações como se fosse... É como se as ilustrações tivessem sido feitas num desenho, tivessem sido digitalizadas para o computador e nada lhes tivesse sido feito, apenas o colorir, porque realmente nota-se que são como se fossem as ilustrações mesmo do papel. E eu gostei muito desse facto de parecerem ilustrações cruas, como é que eu ia dizer, raw, não é? Porque não são aquelas manipuladas nem super giras, não, são uma coisa mesmo assim, ao cru, estão a perceber? E eu gostei muito dessa diferença e é um livro que é muito giro de se acompanhar, porque realmente tem aqui coisas diferentes, coisas engraçadas e quem lê o livro vai gostar de ler a graphic novel porque realmente tem um complemento muito giro à história original e é realmente um complemento muito engraçado. Este é um livro super giro. Eu realmente gostei muito que me tivessem oferecido, porque eu realmente queria muito ler esta graphic novel e aproveitei o facto logo de estar no início do ano a ler o Príncipezinho e li logo a graphic novel e recomendo muito. É definitivamente um livro que eu acho que os amantes de graphic novels e os amantes do Príncipezinho vão adorar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo totalmente dedicado ao Príncipezinho. Partilhem comigo nos comentários qual é a vossa experiência com o Príncipezinho, quando é que vocês tiveram conhecimento com esta história, o que é que vocês tiraram da primeira vez que leram este livro, se gostaram, se não gostaram, se anos mais tarde voltaram a pegar no livro e aí é que gostaram efetivamente do livro. Partilhem tudo comigo nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!